9. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 80. Ouro, Espírito Maligno, Punho do Império. 2. Autor, Tian Li. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Segundo, ajude-me a convidar o mestre ferreiro Martelo de Guerra Dourado Tira, que apareceu na cidade do Vento Gelado, para a cidade de Montenegro. Seria melhor se você o chamasse de volta antes dos outros lords. Um mestre ferreiro lendário é altamente estratégico para os meus planos. Se ele discordar, sequestre-o à força. Não machuque as mãos e os pés dele. Eu tenho meus métodos para fazê-lo trabalhar para mim. Terceiro, vá ao Vale da Água Negra e visite o filho do meu velho amigo, o Barão Levi. Ele me surpreendeu muito durante esse período. Quero saber o que aconteceu com essa criança. Se ele já morreu, então esqueça. Finalmente, para esta operação, não tragam mais ninguém. Apenas saiam e encontrem alguns mercenários, disse o Duque de Montenegro. Sim, senhor. Não vou decepcioná-lo. O Cavaleiro Dente de Tubarão se virou e partiu para se preparar para a longa jornada. Ele havia ascendido ao posto de Grão-Cavaleiro no ano passado. Era o trunfo secreto do Duque de Montenegro e estava escondido há muitos anos. O Duque de Montenegro ficava mais à vontade quando era ele quem agia. Quanto à voz do Pássaro da Morte, o Duque de Montenegro finalmente entendeu. Desde a morte do Cavaleiro de Mil Faces, esta organização não passou de um grupo heterogêneo. Muitos anos atrás, Sombra Pálida o convidou para se tornar um assassino das sombras, mas ele rejeitou. Ele era o Duque de Montenegro, então como teria tempo para jogar um jogo de assassinos? Depois de fazer tudo isso, duas bolinhas douradas apareceram na palma da mão de Montenegro. Ele continuou brincando com elas. Ele se lembrou do presente que havia dado a Edward. Ele não pôde deixar de sorrir. Quem no mundo imaginaria que a coisa selada neste ouro tentador seria o lendário e aterrorizante espírito maligno? Há algum tempo, o Duque de Montenegro encontrou um túmulo antigo enquanto minerava em seu território. Ele até encontrou uma caixa com itens de ouro no túmulo. Eram de diferentes formatos e tamanhos. Ele descobriu que espíritos malignos estavam selados nesses itens de ouro através do aviso deixado pelo dono do túmulo. Havia espíritos malignos fortes e fracos, e os fracos estavam no nível de grandes cavaleiros. O rei espírito maligno mais forte era até mesmo um cavaleiro lendário. Ele deu ao cavaleiro do cavalo branco o espírito maligno mais potente, a fada dos sonhos Alice. Segundo os registros do dono do túmulo, esse espírito maligno causou estragos diversas vezes. Por causa dele, várias famílias aristocráticas importantes foram destruídas. Se o cavaleiro do cavalo branco abrisse a porta, causaria um caos enorme na capital, mesmo que ele estivesse bem. Depois de meio mês de preparação, Levi estava pronto para uma longa jornada. Ele encontrou um lugar para esconder o pirochenio que havia comprado e trouxe apenas um pequeno pedaço. Carregar uma quantidade tão grande de pirochenio naquela viagem tão longa era muito inconveniente. Com a ajuda da Taverna Brilhante, Levi contatou um comerciante errante que frequentemente viajava entre o Império Tuve e o Reino Esmeralda. Este comerciante também era um cavaleiro errante, como Graf. Contudo, seu principal negócio não era o âmbar gris. Levi gastou 20 moedas de ouro para contratar este cavaleiro como seu guia. Eles montaram em seus cavalos e carregaram suprimentos suficientes, indo em direção ao Império Tuva. Levi havia informado Fred com antecedência sobre sua partida desta vez, então ele não estava preocupado que Fred se preocupasse com ele em casa. Este comerciante errante chamava-se Dog e o seu apelido era Cavaleiro Cão Selvagem. Um apelido tão vulgar era onipresente no mundo dos cavaleiros errantes. O Cavaleiro Cão Selvagem disse: Excelência, Lobo Branco, quando chegarmos ao Império Tuva, devemos tentar não entrar em conflito com o povo de lá. O povo Tuva é forte e corajoso. Então tente não provocá-lo. Levi era seu grande cliente, que havia se transformado na máscara do Lobo Branco. Afinal, a tara do Martelo de Guerra Dourado se tornou bastante famosa, especialmente no território do Vento Gelado. Algumas pessoas com más intenções poderiam querer prejudicá-lo, então ele tinha que tomar cuidado. Não se preocupe, eu sei o que fazer. Apenas mostre o caminho, disse Levi. Ao longo do caminho, os dois viajavam durante o dia e encontravam um lugar para descansar à noite. Levi se escondia em um local seguro para cultivar técnicas de respiração. A eficiência do cultivo não era alta, visto que ele não possuía nenhum remédio secreto para a técnica de respiração da cobra negra e a técnica de respiração da besta do vórtice.
Levi priorizava as técnicas de respiração do rinoceronte gigante, do touro indomável e da aranha com cara de homem. Meio mês depois, eles chegaram ao Império Tuva. Um mês depois, no final do mês do campo de trigo, eles finalmente chegaram a uma cidade no Império Tuva, Kara City. No entanto, ele ouviu de Dog que não havia âmbar gris na cidade de Kara. Eles tinham que ir para a cidade sagrada de Lantis, à beira-mar, se quisessem âmbar gris. Aquela era a capital do Império Tuva, a terra mais fértil. Âmbar gris não era o tesouro mais valioso ali. Isso despertou o interesse de Levi, e eles viajaram por mais meio mês. Finalmente, chegaram à cidade sagrada de Lantis, no Império Tuva, no final do mês da colheita. Suspiro. É inconveniente viajar neste outro mundo. No caminho, a técnica de respiração do touro indomável de Levi estava quase no nível 4. A barra de progresso da técnica de respiração do rinoceronte gigante estava mais da metade cheia, e a técnica de respiração da aranha com cara de homem estava se aproximando do nível 5. Em breve, um novo conjunto de técnicas de respiração seria cultivado ao máximo. Levi ficou satisfeito. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 81. Ouro, Espírito Maligno, Punho do Império. No entanto, em geral, muitas coisas ainda estão atrasadas. De qualquer forma, preciso trazer mais âmbar gris desta vez. Pouco tempo depois, Levi e o Cavaleiro Cão Selvagem chegaram ao portão da cidade sagrada. Olhando para a magnífica cidade à sua frente, o Cavaleiro Cão Selvagem estalou a língua em admiração. A vista da cidade santa à beira-mar é magnífica demais. Toda vez que olho para esta cidade enorme, me sinto pequeno. Liu Wei não sentiu nada. Em sua vida passada, havia muitas cidades maiores que a cidade sagrada. Como a maior cidade do Império Tuva, a cidade santa tinha uma população de 2 milhões de habitantes. No entanto, a cidade santa era dividida em 3 distritos: a cidade externa, a cidade central e a área urbana interna. A maioria dos moradores da cidade santa vivia na cidade externa, que era lotada como favelas. A cidade central era onde viviam os pequenos nobres e os ricos comerciantes do Império Tuva, enquanto a cidade interna era onde viviam os altos funcionários e a família real. Nenhum dos dois tinha passe, mas este Cavaleiro Cão Selvagem era realmente engenhoso. Ele encontrou uma maneira de deixá-los entrar na cidade. Era um circo que iria participar do 300º aniversário do Cidade Santa. O líder do circo era um nobre rechonchudo. O Cavaleiro Cão Selvagem sacou algumas moedas de ouro de Tuva e subornou o líder com sucesso. Ambos foram até a equipe atrás do circo. Havia algumas belas damas vestidas com pouca roupa e fumando tabaco. Todas eram funcionárias do circo. O circo já estava acostumado a trazer pessoas para a cidade. Passe maquiagem e não fale mais depois, disse uma senhora de cabelos dourados, com o rosto pintado a óleo, a Liu Wei. Ela estava sentada em uma gaiola que continha uma fera feroz. Dentro da gaiola, havia um enorme tigre de cauda de escorpião. Quando essa fera feroz se tornou adulta, tornou-se tão difícil de lidar quanto um cavaleiro oficial. Embora não fosse páreo para o urso gigante do norte, era quase tão forte quanto um cavaleiro de nível inferior. Este tigre com cauda de escorpião era a assinatura e o tesouro do circo deles. Esta senhora loira era a domadora de feras do tigre de cauda de escorpião. Liu Wei pegou a tinta a óleo e aplicou no rosto. Ele também era um domador de feras e tinha o efeito especial Coração Selvagem. Podia sentir a hostilidade que o tigre de cauda de escorpião nutria por ele. Quando o tigre de cauda de escorpião viu um estranho como Liu Wei, imediatamente ficou alerta. Mostrou as presas para Liu Wei e apontou a cauda para ele como um escorpião venenoso. A dama de cabelos dourados não o impediu. Ela observava tudo com interesse. Afinal, o tigre de cauda de escorpião estava na gaiola, então não representaria nenhum perigo. Liu Wei não se moveu ao ver que uma fera o estava atacando de forma hostil. Limitou-se a cerrar os punhos, provocando estalos. Seus olhos estavam ferozes enquanto encarava o tigre de cauda de escorpião. A fera olhou nos olhos de Liu Wei. Sua percepção era muito aguçada. Viu as pupilas de Liu Wei se transformarem em fendas verticais naquele momento, encarando-a como uma cobra venenosa, emitindo uma aura fria. No peito de Liu Wei, uma cobra negra se enrolava e dançava descontroladamente. Os demônios marinhos, ursos gigantes e aranhas com cara de homem abaixo dele dançavam descontroladamente, suas chamas elevando-se ao céu. Essas feras lendárias e ferozes pareciam ter ganhado vida. Ah! O tigre de cauda de escorpião se encolheu de repente.
Agachou-se na gaiola, enrolou-se num canto e tremeu. Senhorita, cuide do seu gatinho, disse Liu Wei calmamente. A dama de cabelos dourados de repente percebeu que seu tigre de cauda de escorpião parecia estar encolhido. Estava com medo. Ele tem medo dessa pessoa. Ela olhou desconfiada para o jovem corpulento que não parecia muito velho. Embora não fosse um cavaleiro, ele era capaz de criar uma fera feroz comparável a um cavaleiro tão medroso. Isso não significava que esse jovem era um cavaleiro muito poderoso. Instantaneamente, aquela atitude brincalhona desapareceu. No caminho, ela nem ousou olhar Liu Wei nos olhos. Após entrar com sucesso na cidade com o circo, Liu Wei descobriu que havia muitos soldados patrulhando do lado de fora da cidade. Parecia que estavam se preparando para a grande cerimônia de 300 anos que aconteceria em um mês. Que coincidência! Acontece que a cidade sagrada está no auge do seu movimento. O cavaleiro cão selvagem parecia feliz. No entanto, Liu Wei sabia o propósito desta viagem. Âmbar cinzento era essencial. Além disso, ele também precisava coletar o máximo possível de técnicas de respiração, ovos de turbelários e pó de espírito maligno. Quanto mais, melhor. Depois de se separar do circo, o cavaleiro cão selvagem levou Liu Wei para a maior câmara de comércio da cidade santa. Você tem âmbar gris? Perguntou o cavaleiro cão selvagem. Os funcionários da Câmara de Comércio concordaram. Sim, uma garrafa custa $100 tuva. Restam 5 garrafas. De quantas você precisa? Liu Wei franziu a testa. O preço não era ruim. Convertendo para as moedas de ouro padrão do Reino Esmeralda, custava cerca de 200 moedas de ouro por garrafa. Era muito mais barato do que as do reino. O reino havia vendido por 300 moedas de ouro, mas ainda era impossível comprá-lo. No entanto, havia apenas 5 garrafas. Isso não era suficiente. Não foi fácil para ele vir aqui, mas levar apenas 5 garrafas seria uma perda. Quero todos os 5. Há mais algum? Liu Wei fez o cavaleiro cão selvagem perguntar ao cajado. Se quiser mais, no menor tempo possível, terá que esperar um mês. Daqui a um mês, haverá uma apresentação tradicional de luta de feras na cerimônia da cidade sagrada. Nesse momento, o deus guardião da cidade sagrada, o punho do deus Império, irá matar as bestas dragônicas terrestres com as próprias mãos no Coliseu. Depois disso, um lote de âmbar gris será entregue ao nosso Câmara de Comércio à venda. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 82 O poder do selo de proteção. O punho do Império. Até Levi já tinha ouvido falar dessa pessoa. O motivo era que ele era muito famoso, quase como um cavaleiro do cavalo branco. Não, ele era mais famoso que o cavaleiro do cavalo branco. Isso porque ele se tornou um símbolo e guardião do Império Tuve da Cidade Santa. Embora não fosse um cavaleiro lendário, ele era mais poderoso que eles. Tal pessoa estava a apenas um passo de se tornar uma lenda. Portanto, para alguém como ele, matar os dragões terrestres com as próprias mãos não era um problema. Levi também queria conhecer os verdadeiros especialistas além do seu pai. Ele perguntou novamente à equipe, mas foi informado de que não existia ovo turbelário. Esse tipo de material medicinal secreto era muito impopular. Era provável que apenas a técnica de respiração da besta do vórtice precisasse dele. Quanto ao núcleo dos mortos-vivos e ao pó do espírito maligno, a equipe nunca tinha ouvido falar deles antes. Isso era normal. Eram todos materiais de fundição, então Levi esperava que ele não pudesse comprá-los. Quanto à técnica de respiração, era a mesma da Câmara de Comércio de Jade. Eles não a vendiam. Levi percebeu que, independentemente do país em que estivesse, técnicas de respiração não eram permitidas na superfície. Ele provavelmente só poderia comprá-las no mercado negro. Levi pediu ao cavaleiro cão selvagem que pagasse 500 moedas tuva para comprar o âmbar cinza. Ele havia trocado o dinheiro por moedas de ouro no mercado negro antes de chegar. Desta vez, Levi não trouxe muito dinheiro consigo. Ele planejava encontrar um lugar para viver em reclusão na Cidade Santa por um tempo, pensando em maneiras de ganhar dinheiro comprando âmbar gris para cultivar. Ele não retornaria ao território por enquanto. De qualquer forma, inimigos comuns não representariam qualquer ameaça ao território. Para Levi, o território era apenas uma ferramenta para ganhar dinheiro. Agora que era artesão, ele dependia menos do território. Além do Duque de Montenegro, Levi não tinha inimigos. Se um grão-cavaleiro de primeira linha como o Duque de Montenegro tentasse encrencar com ele, poderia estar em perigo até mesmo em seu território.
Com a ajuda do Cavaleiro Cão Selvagem, ele conseguiu encontrar um lugar para ficar na área urbana central. Um mês de aluguel nessa área era suficiente para que os civis da periferia alugassem por um ano. Logo depois, ele reuniu os outros ingredientes para o remédio secreto da cobra negra e o preparou. Em seguida, começou imediatamente a cultivar a técnica de respiração. Tempo era poder, e Levi não queria desperdiçar um único segundo. Levi também pediu ao Cavaleiro Cão Selvagem para ajudá-lo a encontrar uma pequena ferraria para alugar na periferia da cidade. O cavaleiro conseguiu encontrar uma que custava um tuva por mês. Dessa forma, seria mais conveniente para ele ganhar algum dinheiro enquanto cultivava. Ele tinha apenas 1000 moedas de tuva restantes. Embora fosse definitivamente considerado rico na Cidade Santa, era o suficiente apenas para Levi comprar 10 garrafas de âmbar gris. Desta vez, seu plano era trazer dezenas de garrafas. Definitivamente, era impossível não ganhar dinheiro. O clima lá fora estava bem agitado ultimamente, em meio aos preparativos para a grande cerimônia. Havia um clima de celebração. No entanto, Levi não se importou nem um pouco. Ele não saiu de casa e cultivou em silêncio em sua residência. 5 dias depois, a técnica de respiração do touro indomável chegou ao nível 4. Como Levi esperava, a técnica de respiração do touro indomável nível 4 já era o limite. Levi, técnica de respiração do touro, nível 4, máximo. Efeito especial, força de iniciante. Levi sentiu que sua força havia aumentado um pouco. Ele não pôde deixar de balançar a cabeça. Que técnica de cultivo ridícula! É melhor eu ficar ansioso pela técnica de respiração do rinoceronte gigante. Afinal, essa técnica deve ser capaz de avançar para o nível 5. 15 dias depois, a técnica de respiração do rinoceronte gigante atingiu o nível 4. Como esperado, o nível 4 não era o limite da técnica de respiração do rinoceronte gigante. Levi, técnica de respiração do rinoceronte gigante, nível 4, 20.000. Efeito especial, força de iniciante. Eu devo conseguir cultivá-lo até o nível 5. Nessa época, fortalecerei o urso gigante e o touro bárbaro para o rinoceronte gigante, a fim de prepará-lo para o avanço. Levi estava de bom humor. Além dos limites dessas duas técnicas de respiração, a técnica de respiração da cobra negra de Levi, com a ajuda da recém-obtida medicina secreta da cobra negra, mais uma vez experimentou um enorme aumento na proficiência. Contanto que o remédio secreto da cobra negra seja mantido, ele deve conseguir atingir o nível 6 até o final deste ano ou no começo do ano que vem e avançar para um cavaleiro de alto nível. Sua aura de cobra negra já cobria seu peito. Dessa forma, seu peito teria uma quinta camada de defesa, além da armadura de tecido, armadura de escamas, cota de malha e armadura de coração. As 5 camadas de armadura. Quem poderia quebrar sua defesa? Levi ficou satisfeito. Nos últimos dias, ele também havia permitido que o Cavaleiro Cão Selvagem coletasse os materiais necessários para lançar o selo de proteção na cidade sagrada. Agora era hora de experimentar. Levi rapidamente formou um selo de mão e lançou um material de fundição brilhante. Bang! Levi sentiu um poder misterioso inundar sua cabeça e se espalhar por todo o corpo. Ao mesmo tempo, o material liberado, composto principalmente de pirocênio, brilhou intensamente. O pó começou a envolver os arredores de Levi. Uma tênue luz branca formou linhas a partir de pontos, e linhas formaram superfícies. Rapidamente, formou um escudo em forma de sino ao redor do corpo de Levi. Levi estendeu a mão para tocar o escudo e descobriu que conseguia. Não pode ser que seja ineficaz, né? Ao mesmo tempo, Levi havia preparado um mecanismo com antecedência, capaz de lançar uma pedra nele. Levi também estava preparado dentro do escudo. Se o escudo não funcionasse, ele quebraria a pedra instantaneamente. Bang! A pedra atingiu o escudo. O impacto abalou, mas o escudo não se quebrou. Deu certo. Levi olhou para a rocha que havia caído no chão e rachado sobre o escudo. Essa defesa não é ruim. Só não sei se ela aguenta o ataque de um cavaleiro oficial. No entanto, já é muito bom ter esse efeito, mesmo eu tendo acabado de entrar no nível 1. Afinal, meu objetivo principal é usar este escudo para resistir aos ataques estranhos do espírito maligno. Para resistir a ataques físicos, posso contar principalmente com o gás negro e armadura. Muito bem. Agora que acumulei 6 camadas de armadura, quem pode me matar instantaneamente? Levi ficou satisfeito e sentiu uma sensação de segurança.
5 segundos depois, o escudo se dissipou automaticamente. Na janela de estatísticas de Levi, o selo de proteção apareceu. Levi, selo de proteção, nível 1, 1000, de acordo com o manual, a duração e o poder defensivo do escudo aumentariam com o cultivo do cultivador. É claro que isso também estava relacionado à densidade da linhagem. Em geral, o selo de proteção era dividido em 3 camadas. A primeira camada foi Purity Protection. A segunda camada foi Bright Silver Protection. A terceira camada era Proteção Dourada. A barreira protetora branca de Levi estava apenas no seu nível mais fraco. Se alguém alcançasse o reino da Proteção Dourada, seria fisicamente invulnerável e magicamente invulnerável a espíritos malignos. O ancestral de Winchester já havia alcançado esse nível. Esse também era o objetivo de Levi. Como os materiais que ele trouxe para o Império Tuva eram limitados, Levi não desperdiçou a proficiência do selo de proteção piroxênio. Os materiais de conjuração que ele tinha agora deveriam ser suficientes para conjurar o selo de proteção 10 vezes e o selo da chama 20 vezes. Era o suficiente para ser seu trunfo. Levi acreditava que mesmo na cidade sagrada do Império Tuva, onde especialistas eram tão comuns quanto nuvens, deveria haver apenas um punhado de pessoas que poderiam fazê-lo usar o selo. Além disso, ele não tomaria a iniciativa de causar problemas. Afinal, aquela era a cidade sagrada. Embora fosse forte, a cidade era guardada pelo punho do Império. Ele não podia se dar ao luxo de causar problemas. Estou quase terminando de cultivar. Preciso ir forjar algumas armas e vendê-las na Taverna Brilhante. Depois que Levi terminou de alongar os músculos e ossos, ele saiu silenciosamente da casa. Em um lugar tão grande quanto a Cidade Santa, havia naturalmente uma filial da Taverna Brilhante. Levi já havia se tornado um membro nobre da Taverna Brilhante por meio da identidade do Martelo de Guerra Dourado. Então ele sabia a localização da Taverna Brilhante na Cidade Sagrada. Pouco tempo depois, Levi chegou à área urbana externa e encontrou um grupo de pessoas reunidas em frente à sua ferraria. Quem é você? Para onde foi o velho Anki? Ele deveria pagar a taxa de proteção. O líder da multidão, que tinha uma cicatriz no rosto, estreitou os olhos e disse impacientemente. Respiração dos Cavaleiros capítulo 83. O chefe da mão sangrenta velho Anki. Este era o nome do antigo dono da ferraria, de quem Levi havia alugado. Não é de se admirar que esse velho tenha parado de operar e o aluguel esteja tão baixo. É por causa dessas pessoas que ele não pode continuar operando. O coração de Levi disparou. A área urbana externa era caótica demais. As gangues estavam no poder, e os agentes de segurança da Cidade Santa não se importavam muito. Na verdade, a cidade estava um caos. Por um lado, eles não tinham a capacidade de interferir. Por outro, provavelmente não queriam interferir. Eles só podiam deixar que as pessoas de classe baixa da periferia continuassem a se envolver em conflitos internos sem sentido. Em meio a conflitos internos, eles seriam constantemente perturbados por todos os tipos de pequenos conflitos e intimidados por inimigos superficiais, como gangues. Somente mantendo esses plebeus, que constituíam a maioria da população da Cidade Santa, ignorantes e exaustos, a classe alta da cidade intermediária e a tribo do Dragão Celestial na cidade interna poderiam controlar melhor esta cidade e até mesmo este país. Comparado à cidade onde Levi vivia, a cidade externa era realmente caótica e fedorenta. Ao longo do caminho, Levi já tinha visto várias ondas de brigas de gangues e exigências de taxas de proteção nas ruas e becos. Ele não esperava encontrar algo assim logo que chegou. Ele teve muito azar. Sou o novo inquilino aqui. Você deveria ir até o velho Anki para pagar a taxa de proteção. Eu já paguei o aluguel, disse Levi num tuva levemente quebrado. Após esse período de prática, ele quase dominou o básico da língua tuva. Hã? Um estrangeiro? O homem com cicatrizes zombou, mas não se importou muito. A área urbana externa estava misturada com pessoas de todos os lugares. Todos os dias, havia muitos tipos diferentes de clandestinos, ansiosos para se integrar a esta cidade dos caçadores de sonhos. Muitos dos membros da gangue da mão sangrenta eram estrangeiros. Não me importa se você é inquilino ou não. Este beco é território da nossa gangue da mão sangrenta. Se você operar aqui, terá que pagar taxas de proteção. Taxa de proteção, apresse-se. O homem com cicatrizes cerrou os punhos e olhou para Levi com más intenções. Seus lacaios também o cercavam. Não parecia que fosse fácil lidar com eles. Para ser sincero,
Levi estava com preguiça de matar esses gangsters que nem eram cavaleiros. Não havia senso de realização em matá-los, e eles não deixariam cair nada de bom. Portanto, Levi estava calmo e sereno enquanto observava o clamor dessas pessoas. Esta era a cidade santa. Era dia claro, e havia tanta gente assistindo. Não havia necessidade de se expor. Levi notou que as portas dos vizinhos estavam todas bem fechadas, e algumas pessoas observavam atentamente pelas frestas das portas. Ele silenciosamente tirou 10 moedas de prata à tuva e as entregou ao homem marcado. Inesperadamente, o homem com cicatrizes lançou as moedas de prata pelos ares. Elas se espalharam pelo chão e giraram. Moedas de prata. Estrangeiro, você deve estar se enganando sobre a nossa gangue da mão sangrenta. Está tentando enganar um mendigo. Não pense que temos medo de você porque é forte. Nosso líder, chefe Mão Sangrenta, é um cavaleiro de verdade. Você conhece as regras aqui? Quando um homem com cicatrizes mencionou seu líder de gangue, sua saliva voou para todo lado. Ele parecia orgulhoso de ter um cavaleiro apoiando-o. Desculpe. Quanto você acha que eu deveria pagar? Sou novo aqui, então realmente não conheço as regras. A expressão de Levi não mudou enquanto ele perguntava com um sorriso. Ele achou que 10 moedas de prata era muito. Afinal, o aluguel mensal daquela ferraria era de apenas uma moeda de ouro. Ele não esperava que esse grupo de vândalos o desprezasse. Vejo que você é mesmo novo por aqui, então não vou discutir. Que tal uma moeda de ouro, e nós garantimos que sua ferraria estará segura pelo próximo mês? O homem com cicatrizes disse. Levi hesitou por um momento, então silenciosamente pegou uma moeda de ouro e entregou ao homem com cicatrizes. Ele pegou as moedas de prata no chão sob o olhar satisfeito do homem marcado. O homem com cicatrizes já estava preparado para dar uma lição ao estrangeiro, mas não esperava que a outra parte fosse tão diplomática. Com o apoio do rei underground desta rua, Boss Bloodhound, do que ele tinha medo. Pessoal, vamos lá. O que você está olhando? Apresse-se e ganhe dinheiro. Se você não puder pagar a taxa de proteção no mês que vem, não conseguirá suportar a pressão do chefe Mão Sangrenta. Raiva. As pessoas que espiavam pelas portas e janelas retraíram a cabeça, sem ousar fazer barulho. Todos naquela rua sabiam o quão assustador o chefe Mão Sangrenta era. A razão pela qual ele era chamado de Mão Sangrenta era porque ele certa vez destroçou várias pessoas da gangue inimiga com as próprias mãos. Levi olhou para um homem com cicatrizes que se afastava cada vez mais. Encontrou um canto vazio, mudou de forma, trocou de roupa e o seguiu em silêncio. Ele encontrou a base da gangue Mão Sangrenta, uma vinícola decadente. Depois de memorizar o local, Levi deixou o local e retornou à ferraria para começar a forjar. Ele não tinha pressa em agir. Após a eliminação da gangue da Mão Sangrenta, todos os tipos de gangues ocupariam imediatamente esta rua. As taxas de proteção a serem pagas ainda seriam inevitáveis. Levi não estava aqui para eliminar as forças das trevas e manter a ordem na cidade externa. Para que essas gangues sejam tão arrogantes, elas devem ter algo a ver com os nobres da cidade central e até mesmo com os altos escalões da cidade central. Agora que seu objetivo não havia sido alcançado, era melhor não causar problemas. No entanto, ele precisava se vingar disso. Precisava acertar as contas. Ele só agiria quando tivesse completado seu objetivo e estivesse pronto para partir. Era ainda a mesma frase, ainda não é hora do acordo. Em seguida, a ferraria, que não abria há muito tempo, voltou a funcionar. Levi havia forjado alguns equipamentos de qualidade normal e os colocado dentro da loja para enganar os outros. Ele passou mais alguns dias forjando um conjunto de armadura misturada com um pouco de mitril. Este conjunto de armadura era uma obra-prima de nível mestre, e Levi o fundira com mitril. Sua defesa não era inferior à da armadura de dragão que ele usava, mas não era tão leve e ágil quanto a armadura de dragão. Ele planejou vendê-lo no leilão brilhante por um bom preço. Por melhor que fosse uma espada longa, ela só servia para ganhar dinheiro. O que realmente valia era a armadura. No meio da área urbana, havia uma pequena taverna de cor amarelo claro. Um homem usando uma máscara dourada caminhou lentamente. Depois de mostrar seu certificado de membro, Levi entrou com sucesso na taverna brilhante. Você deve ser o mestre Tira. Os funcionários da taverna imediatamente se aproximaram dele. Isso mesmo. Preciso vender uma armadura. Depois de dizer isso, Levi jogou a armadura que havia trazido no chão. Chama-se escama de prata, uma peça de armadura de mitril feita de ferro refinado,
fundida com meio cati de mitril, e absolutamente meu trabalho mais notável dos últimos anos. Espero que sua taverna possa me dar um bom preço para um leilão, disse Levi em voz baixa. Não se preocupe, mestre Tira. Nossos leiloeiros são todos profissionalmente treinados. Eles certamente o deixarão satisfeito. Em seguida, levaram a armadura para ser avaliada. Levi acreditava que ela valeria mais de 200 moedas de ouro de Tuva. Afinal, só o mitril custava dezenas de moedas de ouro. O leilão de uma armadura de mitril forjada por um artesão lendário precisava ser aquecido. Estimava-se que a notícia se espalharia aos ouvidos dos nobres e cavaleiros da cidade sagrada através dos muitos membros do Iluminado. Enquanto aguardava o leilão, Levi passeava pela área de atribuição de recompensas da taverna iluminada. Talvez pudesse encontrar ali tudo o que não estava disponível na cidade do vento gélido. Afinal, esta era uma filial que dependia da cidade sagrada de Lantis. Era uma das maiores filiais da Taverna Brilhante. Dizia-se que a pessoa que guardava este lugar também era um grande cavaleiro. Como de costume, Levi colocou os poucos itens de que precisava na Taverna Brilhante. Depois de andar por ali, descobriu que havia técnicas de respiração à venda. No entanto, o ovo turbelário e os outros 2 materiais de fundição ainda não estavam disponíveis. No final, Levi deixou a Taverna Brilhante feliz com uma técnica básica de respiração de linhagem que ele havia comprado por 30 moedas de ouro. O nome dessa técnica de respiração era Técnica de Respiração do Falcão Azuri. Essa deve ser a técnica de respiração do Cavaleiro Falcão Verde que foi pisoteado até a morte pela besta dragão terrestre. Naquela época, Levi não conseguiu encontrá-lo, mas também não esperava encontrá-lo na Taverna Brilhante de um país estrangeiro. Essa técnica de respiração tinha 25 figuras em miniatura. Deveria ser o grau mais alto entre os de grau raso, perdendo apenas para os de grau mais alto, como a aranha com cara de homem. De acordo com as especulações de Levi, ele deveria ser capaz de cultivar até o nível 5. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 84, Aranha com cara de homem nível 5. Ano 1008 do calendário do brilho sagrado, mês do vento norte. A cidade santa estava fervilhando de atividade. Ainda faltavam 5 dias para a cerimônia do 300º aniversário. Levi se levantou de seu estado de cultivo. Ele abriu os olhos e olhou para o próprio braço. Os pelos velus se moviam para cima e para baixo conforme a respiração de Levi. Fora da rua, os movimentos dos pedestres ou carruagens que passavam também eram transmitidos aos pelos velus e à pele de Levi por meio das vibrações do solo e do ar. Num instante, Levi era como uma tarântula amazônica, capaz de ver cada detalhe e esperando sua presa bater à sua porta. Agora que a técnica de respiração da aranha com cara de homem está no nível 5, seu alcance de percepção é ainda maior. Não tem mais 10 metros de diâmetro, agora parece ter 20 metros, Levi murmurou para si mesmo. Ele abriu o painel de proficiência. Levi, técnica de respiração da aranha com cara de homem, nível 5, 30.000. Efeito especial, detecção de vibrosensor intermediário, detecção de aranha. Até agora, meu detecção de aranha não me deu nenhum aviso. Parece que estou relativamente seguro por enquanto. É isso mesmo. Sou tão poderoso, mas tão discreto. É difícil para mim não me sentir seguro. Eu me pergunto o que está acontecendo no território. Esqueça, não adianta se preocupar tanto. Levi sorriu amargamente. Sem saber, ele já havia deixado o território há muito tempo. Além da técnica de respiração da aranha com cara de homem estar no nível 5, a técnica de respiração do falcão azul também atingiu o nível iniciante. O remédio secreto para a técnica de respiração do falcão azul não é difícil de encontrar. São apenas alguns itens comuns. Tentarei levá-la ao seu limite dentro de 6 meses. Se minhas previsões estiverem corretas, esta técnica de respiração pode atingir o nível 5. De acordo com o painel de proficiência, uma técnica de respiração no limite do nível 5 deve ser equivalente a 2 técnicas de respiração no limite do nível 4. Portanto, os 2 pontos restantes da técnica de respiração da sereia devem ser resolvidos. Percebendo que estava melhorando e ficando mais forte, Levi sentiu que sua vida era muito gratificante. Depois de se levantar e fazer uma refeição, Levi foi até a Taverna Brilhante. O leilão terminou e Levi teve que ir buscar o dinheiro. Ele também estava ansioso para ver quanto custaria a armadura de mitril que ele havia forjado. Levi não viu o Cavaleiro Cão Selvagem há algum tempo. Talvez o cavaleiro tivesse ido cuidar da própria vida.
Ele havia combinado de encontrar o Cavaleiro do Cão Selvagem durante a cerimônia da Cidade Sagrada, e então iria assistir o grande cavaleiro despedaçar a besta dragão terrestre. Quando Levi chegou à Taverna Brilhante, os funcionários viram a icônica máscara dourada dominadora e souberam que o Mestre Tyr havia chegado. Mestre, o leilão foi concluído com sucesso. Sua armadura de escamas de prata foi comprada por um grande cliente na área urbana central por 300 moedas de ouro. Neste momento, a indústria de forja na Cidade Sagrada já está em polvorosa. Eles provavelmente não esperavam que houvesse um ferreiro lendário vivo neste mundo. Muitas figuras importantes querem saber mais sobre você por meio de nós. Em comparação com armaduras comuns, os ricos preferem armaduras feitas sob medida. O funcionário disse animadamente nos bastidores. Levi ficou muito satisfeito. As 300 moedas de ouro mencionadas pela equipe eram dólares de Tuva. Convertidas para as moedas de ouro padrão do Reino Esmeralda, totalizariam 600 moedas de ouro. Pode-se dizer que esse preço é altíssimo. Por um lado, o custo de adicionar mitril era muito alto. Por outro lado, foi o efeito da marca Blocksmith. Isso porque o povo da Cidade Sagrada nunca tinha ouvido falar do artesão martelo de guerra dourado. Com a ascensão da reputação do martelo de guerra dourado, o valor da marca do artesão aumentaria. Claro, eles ainda tiveram que passar pelo marketing da fome. Levi só precisava ter certeza que o dinheiro que ganhava era suficiente para seu cultivo e que ele tinha algum dinheiro sobrando. No geral, ignorando o custo do tempo de Levi, esta armadura de escamas de prata lhe rendeu um lucro líquido de mais de 500 moedas de ouro. A partir de então, Levi só precisava vender 1 ou 2 peças de armadura por mês. Um ferreiro comum só conseguiria produzir 2 peças de armadura após um mês de forja, com a ajuda de muitos aprendizes e ferreiros. Por outro lado, se Levi se concentrasse em forjar, poderia facilmente forjar 1 dúzia de peças em um mês. No entanto, isso atrasaria seu cultivo e ele não conseguiria fazer nada. Ele marcou um horário com a equipe para a próxima entrega. Levi foi até a área de recompensas de comissões e soube pela equipe que alguém havia entrado em contato com ele. O coração de Levi disparou quando ele chegou à sala privada. O outro também usava máscara. Seu corpo era curvado e magro. Embora usasse roupas civis, havia uma aura aristocrática oculta. Levi podia sentir a aura de letargia que emanava dele como se fosse um velho. Rapaz, você precisa de ambergris? Perguntou o homem com uma voz que dava a impressão de que ele havia passado por muitas mudanças na vida. Isso mesmo. Naturalmente, Levi não podia depositar todas as suas esperanças na cidade santa cerimônia em 4 dias. Além disso, ele sabia que o ambergris de uma besta dragão terrestre só o ajudaria a cultivar até o nível máximo de um cavaleiro de alto nível. O auge de seu cultivo e os grandes cavaleiros exigiriam ambergris. Em suma, quanto mais ambergris ele tivesse, melhor. Eu conheço alguém que tem ambergris. Essa pessoa não só tem ambergris, como também tem um ovo da besta dragão terrestre, que foi posto pela besta dragão terrestre que será morta pelo punho do Império em 4 dias. As palavras dessa pessoa foram chocantes. Não preciso do ovo da besta dragão terrestre, só preciso do âmbar cinzento. Se você tiver o âmbar cinzento, estou disposto a comprá-lo pelo preço de mercado. Compre o quanto você tiver, disse Levi, impaciente. Ele nem sabia se os ovos da besta dragão terrestre seriam capazes de eclodir. Mesmo que eclodissem, levaria muito tempo até que pudessem crescer até a idade de extrair ambergris. Ao contrário do urso gigante do norte, que levava apenas 7 ou 8 anos para amadurecer, levaria pelo menos décadas. Ele não queria se tornar a arma de outra pessoa sem motivo. Era óbvio que essa pessoa queria usar Levi para fazer algo vergonhoso. Há uma estátua feita de ambergris na mansão do ministro das finanças da cidade, Mika. Foi um presente do genro dele em seu aniversário de 60 anos. Embora eu não saiba quanto ambergris você precisa, acredito que uma estátua sólida de ambergris de 60 centímetros de altura vale dezenas de milhares de ouro, certo? Depois que essa pessoa terminou de falar, o coração de Levi não pôde deixar de mudar um pouco. Se isso fosse verdade, então esse tal de Mika e seu genro eram muito pródigos. Eles realmente solidificaram esse precioso ambergris em uma estátua. Este é o mundo de um figurã. Levi de repente sentiu um profundo medo pelo Duque de Montenegro. O ministro das Finanças do Império Tuva tinha o mesmo status que o Duque de Montenegro. Ele caçava dragões feras terrestres,
Viajava dezenas de milhares de quilômetros e até trabalhava como servo todos os dias por aquele pedacinho de âmbar gris. Como esses figurões poderiam usá-lo para construir estátuas? Ridículo. Quem é o genro de Mika? Perguntou Levi. O imperador Mu. Aquela pessoa disse lentamente o nome de uma pessoa. Levi ficou perplexo. Ele já tinha ouvido falar do imperador Mu antes. Isso aconteceu porque, durante a preparação para a cerimônia, o outro nome dessa pessoa foi mencionado diversas vezes. Aos olhos dos cidadãos da cidade sagrada de Lantis, essa pessoa era uma lenda viva. Ele era o mais forte do império, o patrono da cidade santa e o capitão dos cavaleiros da tempestade. Seu brilhantismo ofuscou até mesmo o Lorde do Império. Punho do Império. Imperador Mu. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 85. Técnica de respiração gigante. Velho, não me diga que você quer que eu mate o Imperador Mu para você? Sou apenas um cavaleiro comum. Levi achou engraçado. Ele tinha uma vaga ideia das intenções do homem. O mascarado balançou a cabeça. A julgar pela quantidade de âmbar gris que você precisa, é bem provável que seja usado para desenvolver técnicas de respiração. Pelo que eu sei, famílias que precisam de âmbar gris como remédio secreto para técnicas de respiração são todas incomuns. Claro, eu também queria encontrar alguém mais forte para me ajudar, como um grande cavaleiro. No entanto, tal existência naturalmente não se importaria com um velho plebeu sem nome como eu. Eu também não poderia dar a eles condições suficientes para movê-los. Ao ouvir isso, o coração de Levi disparou. A pessoa à sua frente parecia um plebeu. Era velho e não tinha muito poder de combate, mas sua origem não era simples. Ele deveria ter sido rico antes. Essa pessoa continuou: além disso, eu definitivamente não vou deixar você matar o Imperador Mu. Ninguém pode derrotá-lo. Ele é o incomparável deus da guerra nascido na tempestade. A pessoa que eu quero que você me ajude a matar é Mika, o ministro das finanças do reino. Ele é apenas um cavaleiro comum, e tem a minha idade. Ele confiou no punho do império para se tornar ministro das finanças. Aquele velho não tinha habilidade alguma. Ele só tinha uma boa filha. Antes de se tornar ministro das finanças, ele era apenas um funcionário do departamento de finanças da cidade alta. Era um vilão que havia cometido muitos crimes pelas costas. Certa vez, aprisionou dezenas de mulheres civis em seu porão e as fez satisfazê-lo, servi-lo e dar à luz seus filhos. Até que as filhas dessas mulheres crescessem, ele não parou com seu comportamento maligno. Muitas pessoas morreram no processo, incluindo o meu único membro da família, minha irmã. Ah, certo, pela sua comissão, além de precisar urgentemente de âmbar gris, você também deveria ser um colecionador de técnicas de respiração, certo? Parece que você realmente quer a técnica de respiração gigante. Se puder me ajudar a matar Mika, eu te aviso onde a técnica de respiração gigante está. Vou beber na taverna brilhante todos os dias, esperando ansiosamente que você me traga a cabeça de Mika. No entanto, não tenho muito tempo de vida. Se você quer a técnica de respiração dos gigantes, é melhor trazer a cabeça de Mika antes que eu morra. A propósito, meu sobrenome é Melon. Depois que o homem mascarado terminou de falar, ele foi embora. A expressão de Levi era complicada enquanto ele observava o homem ir embora, seu coração cheio de turbulência interna. Melon. A família Melon tem descendentes. Ele pensou que a família Melon havia desaparecido no longo rio da história. Ele não esperava que uma pequena parte do Império Tuva, que ficava a milhares de quilômetros de distância, ainda vivesse reclusa na Cidade Santa. Talvez somente nos lugares intocados pela luz divina do Pai Celestial os descendentes da família Melon possam encontrar um vislumbre de esperança. Uma família que deu à luz um grande cavaleiro de primeira linha caiu a tal ponto. Diante do longo rio do tempo, tudo é tão pálido e impotente. Levi suspirou em seu coração. Não é de se admirar que esse velho soubesse tanto. Ele era de fato descendente de uma grande família. Eu realmente preciso de âmbar gris e da técnica de respiração dos gigantes, mas pedir para eu assassinar o sogro do punho do império, que esteve no auge da era muito perigoso. Embora não fosse impossível matar Mika, o risco era muito grande. Levi balançou a cabeça. O velho provavelmente não tinha motivo para mentir para ele. Ele já estava à beira da morte, então não havia necessidade de fazê-lo. Além disso, ele não tinha inimizade com Levi, então não havia necessidade de enganá-lo. Havia uma grande chance de que o que ele disse fosse verdade, mas Levi não gostava do processo de buscar riqueza em perigo.
Desde sua estreia, Levi só tomava a iniciativa de matar pessoas quando tinha absoluta confiança em sua força e só agia depois de formar uma força esmagadora. Mesmo que não seja um domínio esmagador, no mínimo, deveria ser como a situação com Iron Mountain, onde mesmo que ele não fosse páreo para seu oponente, ele ainda teria a capacidade de se proteger. Levi estava muito forte agora e estava confiante de que ninguém abaixo dos grandes cavaleiros poderia derrotá-lo. O problema era que ele ainda não sabia o quão forte era um grande cavaleiro. Ele não sabia o quão poderoso era um grande cavaleiro de primeira linha como o Punho do Império. Afinal, o único grande cavaleiro que ele já vira era seu pai, e seu pai raramente lutava na frente dele, que era uma criança naquela época. Ele temia que sua ignorância e arrogância o levassem a acabar como os inimigos que havia matado. Aquele velho ainda deve ter alguns anos de vida. Talvez eu possa considerar isso depois de me tornar um grande cavaleiro. Depois de deixar a taverna brilhante, Levi ganhou muito dessa vez. No mínimo, essa pessoa deu a Levi uma imagem da existência da técnica de respiração gigante. Além disso, aquele velho tarado, Mika, tinha tanto âmbar gris em casa. Se ele conseguisse, nunca mais teria que se preocupar com âmbar gris. Não é de se admirar que a cidade sagrada do Império Tuva, conhecida como o berço das bestas dragão terrestres, não tivesse muito âmbar gris à venda. Acontece que todos eles foram contratados pelo Punho do Império para serem transformados em estátuas e dados ao seu sogro. Maldita Mika, que cachorro rico. Que ridículo. Já me falta âmbar cinza, e mesmo assim essas pessoas são tão extravagantes e perdulárias. Merecem ser mortas. Levi praguejou em seu coração. Ele retornou à ferraria e continuou forjando sua armadura. Ele não tinha dinheiro suficiente no momento, então teve que vender mais algumas peças de armadura de Mithril. Onde está o recém-chegado? Apareça. Enquanto Levi estava forjando, de repente ele ouviu palavrões vindos de fora. Ele saiu e viu o homem cheio de cicatrizes da gangue da mão sangrenta segurando a espada quebrada e jogando-a no chão. O que houve? Perguntou Liu Ei. Você sabe a resposta. Não vê que minha espada está quebrada? Existe uma espada boa? Me dê uma. Sem uma boa arma, como posso proteger sua ferraria? Você deveria saber que a gangue do fogo selvagem, aqui ao lado, está de olho no seu negócio. O homem com cicatrizes disse com voz firme. Tem algumas espadas lá fora. Você pode escolher a que quiser. Depois de dizer isso, Levi voltou para o seu quarto. Então não faremos cerimônia. Irmãos, vamos comprar uma espada nova. Assim que o homem com cicatrizes gritou, os membros da gangue imediatamente jogaram fora as armas inúteis que tinham em mãos e as substituíram pelas armas comuns que Liu Ei havia forjado anteriormente e colocado no suporte de armas para enganar os outros. Essas armas comuns eram excelentes para esses gangsters que nunca tinham visto o mundo. Não muito tempo depois, tudo ficou quieto lá fora. Levi podia ouvir vagamente alguém suspirando. Quando esses dias acabarão? Pai, entrei em contato com um quase cavaleiro ranger ontem. Já estou farto desses Davis. Por que não nos unimos aos outros nesta rua e resistimos? Suspiro. O chefe Mão Sangrenta é um cavaleiro oficial. Dizem que vários cavaleiros morreram sob suas mãos. Além disso, ouvi dizer que alguém viu o chefe Mão Sangrenta bebendo com alguém suspeito de ser o ministro das Finanças, Mika. No entanto, em vez de agir de forma obsequiosa aqui, é melhor vagar pelo deserto. Levi ouviu a conversa sem expressão e continuou avançando. No dia seguinte, a nova armadura estava pronta. Levi o enviou para a taverna brilhante para leilão. Como ele mesmo disse, o velho mascarado estava bebendo sozinho em um canto. Depois que Levi terminou seu trabalho, ele foi até o velho e pediu uma xícara de Spirit of Tilion King. Ele então a bebeu de um só gole. Velho, viva bem. Não quero que você seja enterrado quando eu levar o que você precisa para a taverna um dia desses. O velho mascarado ergueu a cabeça, o corpo tremendo. Seus olhos brilhavam enquanto ele levantava uma taça de espírito do Rei Leão e a bebia de um só gole. Então, disse, Kofi, jovem, que seu futuro brilhe como o do Cavaleiro Coração de Leão. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 86 O Caos do Império. Com a atual taxa de crescimento de Levi, ainda seria possível arrancar a cabeça de Mika antes que o velho morresse. Mesmo com a força atual de Levi, não seria difícil para ele arrancar a cabeça de Mika. No entanto, Mika era o sogro do Punho do Império. Antes de saber os detalhes dessa figura lendária, Levi achou melhor não fazer nada.
Um peso pesado como Mika teria guarda-costas fortes ao seu redor. Caso contrário, haveria muita gente querendo a morte de Mika. Porque esse velho ainda estava vivo e bem. Se ele arriscasse, poderia ter sucesso. No entanto, seu plano deve ser o mais infalível possível. A segunda armadura foi vendida por 350 moedas de ouro tuva. Além das economias anteriores de Levi, ele deve conseguir comprar o âmbar gris vendido na Câmara de Comércio. Tudo o que sobrou foi o núcleo dos mortos-vivos, o pó do espírito maligno e o ovo turbelário. Levi revisou seus ganhos dessa viagem e então entrou em um estado de cultivo. Após um mês de aquecimento, a cerimônia de 300 anos finalmente começou. O conteúdo da cerimônia da Cidade Santa desta vez foi vibrante. Houve um desfile de circo, um torneio de artes marciais e até um show de matança de dragões. Levi planejou ir ao Coliseu para assistir ao espetáculo. Ele queria ver a força do punho do Império e se preparar para suas futuras operações. O Cavaleiro Cão Selvagem também havia terminado seu trabalho e se encontrou com Levi na entrada do Coliseu. Com a ajuda do Cavaleiro Cão Selvagem, Levi conseguiu entrar no vasto edifício que lembrava o Coliseu da Roma Antiga. Sem dúvida, o Coliseu era o evento mais popular da celebração. Naquele momento, as arquibancadas estavam lotadas. Oficiais e nobres ocupavam os melhores assentos, enquanto plebeus ocupavam os piores. A posição que o Cavaleiro Cão Selvagem havia conseguido não era muito boa, pois o local ficava muito perto da frente. Embora altas cercas de ferro cercassem o Coliseu, ainda havia um risco particular. No entanto, ele não tinha escolha. Já estava bom o suficiente para ele poder entrar. Dragões terrestres. Nunca vi um dragão terrestre vivo. O Cavaleiro Cão Selvagem esfregou as mãos, animado. Levi olhou ao redor. Notou alguns nobres em trajes suntuosos assistindo a partida nas arquibancadas VIP. Um deles era um homem mais velho, o ministro das Finanças da Cidade Santa, Mika. Ele era um figurão que ocupava uma posição elevada graças ao punho do Império. Ao lado de Mika estava sua filha, esposa do punho do Império. Além disso, dois poderosos guarda-costas, pelo menos cavaleiros de alto nível, o protegiam. Nossa, vocês estão todos aqui para assistir ao espetáculo. Não sei se algum mestre está cuidando da mansão da Mika. Se não houver grandes cavaleiros, talvez eu possa fazer algo com antecedência. Pegar a estátua. Levi hesitou. Esqueça, não vamos complicar as coisas. O que aquela pessoa disse não é verdade, e nem sabemos onde está a estátua. Mesmo se eu entrar furtivamente, talvez não consiga encontrá-la em pouco tempo. Levi reprimiu a ganância em seu coração e se aconselhou. Pouco tempo depois, o punho do Império estreou diante de todos. Levi finalmente conheceu o figurão, que era ainda mais famoso que o Cavaleiro do Cavalo Branco. Ele é tão alto. Deve ter pelo menos 3 metros de altura. Como a esposa dele lida com ele? Levi olhou para o gigante acenando com os braços e apreciando os aplausos. Ele estava seminu e não usava armadura. Era mais alto que um prédio térreo, e Levi sentiu que já havia ultrapassado os limites de um humano. Mesmo que Levi estivesse tão longe, ele ainda conseguia sentir a pressão que emanava das mãos e dos músculos que pareciam capazes de esmagar aço. O Cavaleiro Cão Selvagem também ficou perplexo. Meu Deus, isso! O público aplaudiu. Nascimento da tempestade. Punho do Império. Patrono. Inúmeras pessoas gritaram fanaticamente. O punho do Império esticou seus músculos e ossos. O punho do Império rugiu. Vida longa cidade sagrada. Vida longa ao Império. O grito revigorou a multidão, e todos pareciam extraordinariamente animados. Viva! Inúmeras pessoas gritaram descontroladamente. Finalmente, o Senhor da Cidade Santa, também o Senhor do Império Tuva, apareceu no púlpito mais alto, cercado por um grupo de ministros. Meu caro Imperador Mu, o punho de ferro do Império, em nome dos milhões de cidadãos do Império e da Cidade Sagrada, agradeço suas contribuições ao longo dos anos. O Império se orgulha de você. Em seguida, o punho de ferro do Império apresentará a todos a performance mais emocionante desta era. O Senhor do Império levantou os braços e gritou, libertem o dragão da terra. O pesado portão de ferro na lateral do Coliseu se abriu lentamente. Na entrada escura, 2 luzes verdes escuras piscaram. Parecia haver uma temperatura sangrenta no ar. Rugido. Enquanto a terra tremia, uma criatura ainda mais significativa do que a besta dragão terrestre que Levi tinha visto antes avançou em direção ao punho do Império. O punho do Império cerrou os punhos e rugiu.
Antes que a besta gigante pudesse alcançá-lo, o punho do Império, que era escuro como breu e parecia uma estátua de ferro, estava emitindo um gás preto denso em seus punhos e, com um estrondo, colidiu com a besta dragão terrestre. Que tipo de poder e defesa é esse? Ele está lutando de frente contra a besta dragão terrestre. Levi ficou extremamente chocado. Ele pensou que o punho do Império pelo menos usaria sua arma e agilidade para matar os dragões terrestres. No entanto, ele usou apenas seus punhos, envoltos em gás preto, para colidir continuamente com a besta dragão terrestre. Essa é a força de um cavaleiro de nível lendário. O auge da força de combate desta era. O sangue de Levi fervia. Isso o fez perceber o quão grande era a distância entre ele e o punho do Império. O punho do oponente era a melhor arma divina envolta em gás negro. Era o suficiente para rasgar as escamas da besta dragão terrestre. Mesmo que alguém cultivasse uma técnica de respiração baseada em força, sua defesa seria extremamente chocante. Sua velocidade também não seria muito lenta. As maravilhas de ser o auge da era, concluiu Levi em seu coração, removendo a complacência da constante expansão de sua força. Embora sejam grandes cavaleiros, ainda deve haver uma grande lacuna entre meu pai e minha existência como o punho do Império. No final, a batalha terminou sem nenhum suspense. O punho do Império rasgou as escamas da besta dragão terrestre, e sangue de dragão espirrou por todo o campo de batalha. Levi praguejava em seu coração. A multidão gritou, punho do Império. Ele ofegava e suava profusamente. Havia gasto muita energia lutando contra a besta dragão terrestre com as próprias mãos. O gás negro em seu corpo começou a se dissipar. Nesse momento, Levi notou os ferimentos recentes em seu corpo. Embora não fossem profundos, ele estava de fato ferido. Afinal, a defesa dele tem algumas falhas, murmurou Levi. No entanto, não demoraria muito para que o punho do Império se recuperasse. Entretanto, sua expressão mudou de repente. Ele não conseguiu evitar o balanço. Então, balançou a cabeça e estabilizou o corpo. O gás preto subiu. Então, ele olhou para o ferimento no peito. As feridas, ainda vermelhos sangue um momento antes, agora haviam se transformado em manchas roxas azuladas anormais. Dormência e tontura o tingiram. Veneno. Alguém espalhou veneno nas garras da besta dragão terrestre. Como mestre em venenos, Levi imediatamente percebeu que algo estava errado. Fumaça branca subitamente subiu de todas as direções da arena, engolfando instantaneamente metade do local. Por onde a fumaça branca passava, muitas pessoas sentiam tontura e caíam no chão, espumando pela boca. A maioria das pessoas que ainda estavam de pé usava máscaras de gás parecidas com as máscaras do pássaro da morte. Vamos lá. A fumaça branca era venenosa. Alguém está se aproveitando da cerimônia, disse Levi ao cavaleiro cão selvagem. O cavaleiro cão selvagem também percebeu que algo estava errado. Estrondo. As portas do Coliseu se fecharam de repente. Percebendo que algo estava errado, a multidão em fuga bloqueou a porta. O punho do Império suportou o veneno desconhecido com seu corpo poderoso e rugiu. Quem é? Sem vergonha. Saiam. Ele olhou para o Senhor do Império, cujas vestes estavam rasgadas. Uma adaga que parecia condensada inteiramente pelo gás negro foi lançada da mão de um ministro militar atrás do Senhor do Império, cujo peito estava perfurado. A aura do ministro militar continuou a crescer. O poder de um grão cavaleiro irrompeu. Ele esmagou o coração do Senhor do Império e disse, irmãozão, eu sei que você tem sido um fantoche do punho do Império por muito tempo. Sinto muito, mas não quero que o Império caia nas mãos daquele forasteiro. Após matar o Lorde, o ministro militar entrou em campo, usando armadura. Mais e mais rebeldes mascarados o seguiam. Imperador Mu, prepare-se para morrer. Ele disse. O punho do Império riu loucamente. Você me subestimou. Não acha que pode me derrotar com essa multidão, né? Antes que pudesse terminar a frase, uma sombra negra surgiu da multidão caótica em direção às costas do punho do Império. O punho do Império bufou friamente, e uma aura aterrorizante irrompeu. Ele desferiu um soco com as costas da mão e forçou a pessoa a recuar, revelando sua figura. Era um cavaleiro com uma caveira e um rosto fantasmagórico. Este também era um grande cavaleiro. Ah! Para lidar comigo, você até convidou a sombra pálida. O punho do Império cerrou os punhos e abriu um sorriso. Infelizmente, você não entende o quão grande é a nossa diferença. Quão ignorante você tem sido. Respiração dos Cavaleiros capítulo 87, 20 garrafas de âmbar cinza. O Coliseu estava um caos.
Era um cenário alegre há pouco, mas agora parecia ter se transformado no inferno na terra. Levi estava no meio da multidão, mas não pôde deixar de olhar para os três grandes Siths lutando. De um lado estava o Deus incomparável da guerra, mas ele havia sido envenenado pelo punho do Império. Do outro lado estava um ministro militar do Império e ajuda estrangeira que ele havia convidado, os assassinos da Voz do Pássaro da Morte. Pali Shadow. Ele não é o superior da Montanha de Ferro. O coração de Levi disparou. Droga. O inimigo estava bem na frente dele. Como ele poderia parar? Ele queria subir e dar um soco nele. Entretanto, depois de testemunhar uma batalha de grandes cavaleiros, Levi sabia que ainda havia uma distância considerável entre ele e o oponente. Embora não tivesse cultivado tantas técnicas de respiração quanto Levi, seus reinos estavam além do domínio dos cavaleiros oficiais. Eles não apresentavam nenhuma deficiência óbvia. Isso era especialmente verdadeiro quando se enfrentava alguém do reino de Levi. Os soldados rebeldes usando máscaras de gás tomaram conta do estádio. Senhor, vou recuar primeiro. A situação atual já superou minhas expectativas. Sinto muito. O senhor pode me encontrar na Taverna Brilhante se conseguir escapar. Então, o cavaleiro cão selvagem desapareceu na multidão. Levi não se importou. Ele sacou sua máscara do lobo branco e a colocou antes que o gás venenoso o envolvesse. Ufa! Levi olhou para o coliseu caótico. A multidão estava fugindo do Círculo Azul, e o exército rebelde e os militares do Punho do Império estavam lutando. Alguns dos assassinos da Voz do Pássaro da Morte também estavam entre eles, ceifando vidas. Que azar! Eu não devia ter assistido ao programa, Levi praguejou consigo mesmo, mas não ficou tão perturbado. Com sua força, seria fácil para ele escapar. No entanto, ele queria fazer algo antes de escapar. Ele olhou para a besta dragão terrestre deitada em uma poça de sangue no Coliseu, seu coração lutando e sua expressão hesitante. Ele se escondeu na multidão, esperando uma oportunidade para atacar. Os três grandes cavaleiros estavam lutando intensamente, e a batalha havia chegado ao clímax. Embora o punho do Império fosse poderoso, ele acabara de ser exaurido pela besta dragão terrestre e envenenado. Ele não tinha certeza da vitória. O ministro militar e Pali Shadow também eram grandes cavaleiros. Os dois trabalharam juntos, e o ferido punho do Império estava exausto. Agora não era o momento certo, pois não era seguro o suficiente. Ele teve que esperar até que os três grandes cavaleiros estivessem longe do cadáver da besta dragão terrestre antes de poder agir. Nesse momento, um membro do punho do Império avançou. Levante as mãos e tire a máscara. Caso contrário, você será tratado como um rebelde. Levi o ignorou, e essa pessoa atacou Levi diretamente. Você está cortejando a morte. Levi desviou facilmente do ataque daquela pessoa. Então, ele bateu a cabeça com as duas mãos e sangue espirrou na pessoa ao lado dele. A cena era extremamente caótica. Levi estava à vontade, esperando o momento certo para atacar. Ao mesmo tempo, ele olhou para Mika, que estava recuando sob a cobertura de dois cavaleiros de alto nível. Agora que o exército rebelde estava em caos, Mika provavelmente encontraria um esconderijo sob a proteção de seus subordinados. Ele provavelmente não iria para a mansão. Talvez pudesse pegar a estátua de âmbar cinzento desta vez e decapitar Mika simultaneamente. Afinal, o punho do Império já estava ocupado demais para se importar. Como teria tempo para perseguir Levi? Finalmente, Levi percebeu que o punho do Império já havia reprimido a sombra pálida e o ministro militar para um canto do estádio. Os dois estavam em um estado lamentável. Eles não esperavam que o punho do Império, que não estava mais em sua força máxima, pudesse suprimir os dois grandes cavaleiros. Ao ver isso, Levi formou um selo de mão, pegou os materiais de fundição e rapidamente subiu na gaiola. Então, ele se aproximou do dragão fera terrestre, abriu sua boca, cortou suas glândulas e as envolveu em um pano. Não se importando com a quantidade de âmbar cinza que havia dentro, ele rapidamente escalou a cerca de ferro. Quando a sombra pálida percebeu o ladrão, ele ficou furioso. O cadáver da besta dragão terrestre foi uma de suas recompensas. Principalmente o âmbar gris, que valia milhares de moedas de ouro. Embora fosse um membro respeitado das Cinco Sombras, ninguém deveria roubá-lo assim. Ele o amaldiçoou. Uma pequena adaga que parecia condensada de gás preto voou da ponta do dedo de Pali Shadow, indo direto para Levi em fuga. Uau! A adaga era como uma flecha, rompendo o vazio e chegando em um instante. O sentido aranha de Levi foi ativado e seus cabelos se arrepiaram.
Uma sensação de perigo que ele nunca havia sentido antes o assaltou. Devo bloqueá-lo com todas as nossas forças. Assim que a adaga negra estava prestes a cravar-se nas costas de Levi, uma tênue barreira de luz branca se formou. A barreira de luz era como uma bolha e estourou com um toque. Entretanto, a força da adaga era fraca. No momento seguinte, as armaduras empilhadas de Levi começaram a fazer efeito. A armadura de tecido se estilhaçou, e até mesmo a resistente armadura de dragão foi destruída. A cota de malha também rachou um pouco. Ele havia reunido quase todo o seu gás negro concentrado em suas costas para bloquear o ataque. A adaga penetrou profundamente no gás negro e foi envolvida por ele. Finalmente, perdeu a força e se dissipou. Levi também escapou com sucesso da gaiola e desapareceu na multidão. Depois que a sombra pálida jogou a adaga de gás preto, ele pensou que seu oponente morreria. Ele não ousou se distrair por muito tempo. Afinal, estava em desvantagem na batalha. Entretanto, quando percebeu que o ladrão havia desaparecido, ele revelou um olhar de descrença. Como isso é possível? Bum! O punho do Império fez sombra pálida voar. Ele se chocou contra o corrimão e caiu no chão em um estado miserável. Cuspiu um bocado de sangue. Você ousa se distrair enquanto luta comigo. Quem lhe deu coragem para se distrair? Ele saltou abruptamente e avançou em direção a Pali Shadow. O ministro militar mal conseguiu bloquear o punho do Império. Pali Shadow gritou, recuem. Então, ele agarrou o peito e fugiu rapidamente. Se isso continuasse, ele poderia ser morto pelo punho do Império. Ele subestimou a força deste patrono. O ministro militar também não estava disposto, mas só podia recuar. Neste momento, a cidade sagrada estava um caos. Embora o punho do Império não tivesse morrido, os outros arranjos haviam dado certo. Por mais poderoso que fosse o punho do Império, ele só conseguiu resistir por um instante. O punho do Império estava coberto de feridas enquanto observava os dois escaparem. Estava quase coberto de sangue. Parecia um deus-demônio, e gás negro subia para o céu. Ele olhava para a bagunça agora, e seus olhos estavam tristes. Soldados rebeldes o cercaram, mas ninguém ousou avançar. Alguns atiraram flechas contra ele, e ele permitiu que elas perfurassem seu corpo ensanguentado e suas feridas. Ele rugiu, esses pesticidas. Inúmeras flechas voaram para trás, e o exército rebelde foi instantaneamente ferido e morto. Eles começaram a se dispersar. Era assustador demais. Era impossível matar aquela pessoa sem sacrificar milhares de vidas. Sob a terrível dissuasão do punho do Império, ninguém ousou se aproximar dele. O punho do Império atravessou a grade de ferro e saltou alto. Pisou nos assentos das arquibancadas e saiu rapidamente do estádio. Como uma fera, avançou na direção por onde o ministro militar havia escapado. Nesse momento, Levi já havia retirado todos os âmbar gris de um beco vazio. Ele estimou que havia um total de 20 garrafas. Embora isso tenha sido incrível, é melhor eu evitar tal perigo no futuro. Levi se lembrou da adaga negra que Pali Shadow havia atirado nele. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 88, Gladiator. A adaga negra tinha um poder de penetração aterrador. Não era de se admirar que ele fosse um grande cavaleiro. O poder de um golpe era tão assustador. Além disso, Levi percebeu que, embora Pali Shadow não fosse tão forte quanto o punho do Império, sua adaga negra era suficiente para provar que sua técnica em usar o gás negro era ainda melhor que a do punho do Império. Você rompeu meu selo de proteção, minha armadura de tecido, minha armadura de dragão e minha cota de malha. Se meu gás negro não fosse tão espesso, eu teria sido perfurado. Em suma, altos retornos são acompanhados de altos riscos. Levi, Levi, você ainda não está calmo o suficiente. Levi continuou refletindo sobre suas ações. Lembrou-se da vez em que escalou a cerca de ferro. Aquela sensação assustadora era inesquecível. Ele poderia não ter ativado o selo de proteção se não fosse por seus sentidos de aranha. Felizmente, seus sentidos de aranha o lembraram que ele estaria em perigo se não usasse o selo de proteção. De fato, foi isso que aconteceu. A adaga estava a poucos centímetros de cortar sua carne. A proteção pareceu se quebrar instantaneamente, mas isso ocorreu porque a força da adaga era inicialmente muito grande. Foi o selo de proteção que anulou grande parte do poder. Naquela situação caótica, eu ainda usava máscara, então não tive muito medo de ser descoberto. Eu ainda precisava usá-la. Não posso ter medo de ser descoberto e não ousar usar meu trunfo.
Depois de guardar o âmbar gris, Levi correu para sua residência e pegou todos os seus pertences. A cidade sagrada de Lantis estava prestes a mudar, então ele tinha que estar preparado para escapar a qualquer momento. O exército rebelde lutaria contra o punho do Império por um longo tempo. Naquela época, estrangeiros como ele rapidamente se envolveriam nessas disputas políticas e militares, e as perdas superariam os ganhos. No entanto, ainda há algumas coisas a fazer antes de eu partir. A rebelião também é a melhor oportunidade. Com o terror do punho do Império, levarei vários anos para matar Mika e escapar com minha força. Grandes cavaleiros comuns são muito fracos diante do punho do Império, mesmo que ele esteja ferido. Depois que Levi terminou de arrumar as malas, ele olhou para a caótica cidade santa. Seja a parte externa, central ou interna, tudo estava uma bagunça. Houve batalhas e tiroteios por toda parte. Muitas gangues da periferia aproveitaram a rebelião e atacaram o centro da cidade. Aqueles que o punho do Império havia suprimido apareceram um após o outro. Vamos primeiro à mansão de Mika dar uma olhada. Precisamos pegar a estátua de âmbar gris antes que o punho do Império ou o exército rebelde tomem o poder. Sob a máscara do lobo branco, seus olhos brilhavam intensamente. A figura de Levi desapareceu rapidamente da rua. Do outro lado, em uma vala comum sombria nos arredores da cidade santa, corvos circulavam acima. Uma figura pálida e impotente cuspiu sangue e chegou a um túmulo na vala comum. Ele levantou as ervas daninhas e as lápides acima, e uma pequena passagem secreta apareceu. Maldito punho do Império! Que tipo de monstro era esse? Já lutei contra o Cavaleiro do Cavalo Branco antes, mas ele não é tão assustador contra o punho do Império. Pali Shadow, usando uma máscara fantasmagórica, entrou no túnel com uma expressão sombria. No início, era extremamente estreito. Depois de uns 10 degraus, abriu-se de repente. Um sombrio mundo subterrâneo surgiu à sua frente. Era a fortaleza da Voz do Pássaro da Morte na cidade sagrada. Sombra Pálida estava gravemente ferido e só poderia se curar ali primeiro. Quando os mentores assassinos na fortaleza viram a chegada do Lorde Sombra Pálida, todos eles tinham expressões respeitosas. Eles perguntaram: meu senhor, o que há de errado? Estou bem. Só sofri um pequeno ferimento. Vá até a cidade sagrada e encontre um bom remédio para me curar nos próximos dias. Quero descansar um pouco, disse Sombra Pálida friamente. Sim, meu senhor. Essas pessoas começaram a trabalhar imediatamente. Não me mate. Um oficial da cidade interior da cidade santa lutava com todas as suas forças contra uma figura vestida de preto e usando a máscara do Pássaro da Morte. Ao lado dela estavam os cadáveres de seus guardas. A figura vestida de preto zombou: desculpe, só reconhecemos dinheiro. Sua figura era esbelta e elegante. Seus músculos eram definidos, especialmente o peito. Ela foi a terceira assassina dourada do Pássaro da Voz da Morte, Laditor. Ela havia acompanhado o Lorde Sombra Pálida até a cidade sagrada para cumprir uma missão. O Lorde Sombra Pálida era responsável por lidar com o punho do Império, enquanto ela era responsável por assassinar alguns oficiais designados. O oficial disse: quantos rebeldes lhe deram? Eu lhe darei o dobro. No entanto, ele não era páreo para Laditor, uma cavaleira de alto nível. Seja por sua aptidão física ou habilidades de combate, ela era muito superior ao seu oponente, um homem mais velho que estava em uma posição alta há muitos anos e raramente lutava. Desculpe, somos profissionais. A assassina do Pássaro da Morte zombou e investiu contra o oficial. Você. Eu vou lutar com você. O oficial lutou desesperadamente e logo foi ferido por Laditor. Ele não conseguiu escapar nem vencê-la. O rosto do oficial se encheu de desespero. Ele rezou para que o Senhor da Tempestade usasse um raio para matar aquele assassino. No momento seguinte, uma espada longa bloqueou o ataque do assassino. Uma figura com uma máscara de lobo branco saltou do telhado, forçando Laditor a recuar. Quem é você? Por que está me bloqueando? Perguntou Laditor. Você faz parte da Voz do Pássaro da Morte. Levi olhou para a mulher usando a máscara do Pássaro da Morte e disse em voz baixa: é isso mesmo. Espero que você não. Antes que Laditor pudesse terminar de falar, o homem corpulento com a máscara do lobo branco gritou: morra. Levi deu um passo à frente e executou o Golden Cross Slash. Ondulação intermediária. Crash. Ondas surgiram enquanto a luz da espada em forma de cruz cortava o céu. Agiu num instante. Laditor não sabia que isso era ruim. Ela era especialista. Ela cerrou os dentes e bloqueou os ataques tempestuosos de Levi.
Swish. Após inúmeras rodadas de ataques, sob a força violenta e aterrorizante da onda, sua arma foi quebrada. A mão de Lady Thorne estava sangrando e ela estava apavorada. A pessoa à sua frente parecia um louco, atacando-a ferozmente assim que a viu. Não havia a mínima chance de ela recuperar o fôlego. Ela se virou e pulou, querendo escapar. Levi casualmente jogou sua adaga da cobra negra. Swish. A adaga atingiu a coxa de Lady Thorne. Ela sentiu uma dor aguda, perdeu o equilíbrio e caiu do beiral. O chute de Levi jogou Lady Thorne no chão, fazendo-a jorrar sangue. Então, ele pisou na perna de Lady Thorne. Craque. Suas pernas esguias e robustas estavam fraturadas. Então, ele agarrou o braço de Lady Thorne e o quebrou. Lady Thorne desmaiou de dor. Levi encarou a mulher assustada e a carregou para uma casa abandonada sem dizer uma palavra. Após revistar o corpo, não encontrou nada de valor além de alguns equipamentos padrão da Ave da Morte. Levi escondeu em um porão e trouxe apenas a máscara da Ave da Morte. Pelo mapa da Montanha de Ferro, Levi sabia, em linhas gerais, que a Voz do Pássaro da Morte tinha uma fortaleza na Cidade Sagrada, mas não sabia a localização exata. Aquela mulher era relativamente robusta, então ela deveria saber. Era por isso que Levi queria mantê-la viva por enquanto. Quando Levi saiu, ela ainda estava lá. Ela tremeu ao olhar para Levi, a existência aterrorizante que havia matado facilmente um cavaleiro de pico. Não fique nervoso. Eu sou do Punho do Império. Você está bem? Disse Levi sob a máscara do lobo branco. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.